Olá, graça e paz. Israel Rocha falando por aqui. Hoje é dia 23 de janeiro e eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui no Instagram e a você que está aqui no YouTube em mais um devocional Vivendo Processos. Que Deus possa nos abençoar em mais um dia aqui na presença dele, juntamente com você, juntamente com ele. O tema de hoje da nossa meditação, da nossa devocional é o foco protege o propósito. O foco protege o propósito. E o texto que nós vamos usar hoje é o texto de Hebreus, do livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o foco que protege o propósito, dia 23 de janeiro. Às vezes o que dificulta a minha e a sua vida é focar em uma única coisa. Às vezes a gente está focado em muitas coisas ao mesmo tempo. E o que dificulta a nossa vida é a falta do foco em uma única coisa suficiente. E muitas vezes isso acontece porque eu e você, nós acreditamos que podemos fazer muitas outras coisas ao mesmo tempo. E as coisas que mais importam não devem ficar à mercê daquelas que menos importam. Então, focar em Deus não é o mesmo que focar em outra coisa. Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus não divide a essência dele com ninguém. Então, quanto nós quisermos nos focar em Deus, nos focar na presença de Deus, nós precisamos nos esmerar, nos esforçar a não compartilhar mais nada com a presença dele, com a glória dele, com a unção que ele quer derramar sobre as nossas vidas. Então, focar em Deus não é o mesmo que focar em outra coisa. Nós precisamos então olhar firmemente, como o versículo diz, todos os dias para o autor e consumador da nossa fé. Então, o foco é como se fosse um muro que protege o propósito das outras distrações. Nós vivemos um mundo de muitas distrações e o diabo é o mestre das distrações. Muitas vezes nós estamos, eu quero dar alguns exemplos aqui para que você entenda o que eu estou falando. Muitas vezes a gente está num tempo de oração e aí a gente coloca um celular para tocar uma música, como essa de fundo que está tocando aqui agora, e aí a gente ouve o celular vibrar com uma notificação do WhatsApp. E muitas vezes nós somos tentados a abrir o olho para olhar no seu celular quem é que está mandando aquela mensagem, quando o celular vibra, quando ele toca. Então a gente perde o foco da oração por causa do celular. Ou às vezes quando a gente está num culto, por exemplo, hoje já quase nunca se usa nos cultos a Bíblia física, de papel. As pessoas têm uma Bíblia digital e às vezes está lendo um versículo, acompanhando no devocional na igreja, e aí também vem uma notificação de mensagem e automaticamente a gente sai daquilo que a gente está falando, enrola o celular, o dedo no touch do celular para outra coisa. Então hoje nós vivemos um mundo cheio de distrações e muitas vezes não conseguimos focar em Deus e focar no propósito de Deus. Não conseguimos olhar fixamente, de forma firmemente ao autor e consumador da nossa fé. Então o foco, ele tem que ser como um muro que protege o nosso propósito, o propósito que Deus tem para nós, das distrações, porque quem perde o foco se dispersa entre vozes
se dispersa, perdendo o ritmo daquilo que Deus está construindo ou daquilo que Deus quer construir. Neemias, por exemplo, é um exemplo clássico do Antigo Testamento e da Bíblia, que ele recusou-se a descer do muro para discutir com os inimigos, porque ele estava focado no objetivo. Ele estava dizendo ali: olha, estou numa grande obra e não posso parar, conforme Neemias capítulo 6, verso 3. Neemias, ele não estava preocupado em nada mais a não ser com a reconstrução dos muros. Então você que está nos ouvindo aqui pelo Instagram e pelo YouTube, se foque como Neemias naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus te deu como propósito, para que nada venha te distrair e tirar desse propósito. E quando a gente fala de foco, o foco não é algo rígido, o foco não é rigidez, o foco é fidelidade. O foco é você entender que aquilo que Deus te pediu para ser, pediu para fazer, é aquilo que é suficiente para que você possa então usar como ferramenta de intimidade e de olhar para o qual você não se desviará nem para a esquerda nem para a direita. Então, foco não é rigidez, foco é fidelidade, foco é escolher todos os dias, olhar para aquilo que é essencial, quando o mundo está oferecendo para mim e para você atalhos. Satanás, então, ele não precisa roubar a sua fé. Satanás, ele não precisa tirar a fé que você tem, ele precisa só desviar a fé que você tem, colocando essa fé em direções erradas, em direções opostas ao olhar firme do autor e consumador dela. Então o diabo, ele não está preocupado em tirar a tua fé, ele está preocupado em distrair você, para que você não exerça a sua fé, não olhe com um olhar de fé para aquele que é o autor e consumador da fé que você tem. Então o foco, ele vem preservar a visão, ele vem proteger o chamado. O foco, ele vem proteger o chamado e impedir que a pressa que você possa ter, as distrações que você tem, possam destruir o processo que Deus te deu para cumprir o seu propósito. Então, uma frase para que você possa guardar na sua mente e no seu coração no dia de hoje é que o foco não é rigidez, o foco é fidelidade. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa só, o salmista falou. Maria, uma coisa só lhe é necessário. Tenha foco em uma coisa só. Coloque esse foco em estar aos pés do Senhor. Olhar firmemente ao Senhor, o autor e consumador da sua fé. Uma coisa só peço, uma coisa só. Vou colocar meu foco e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na tua presença. Então, o foco não é rigidez, o foco é fidelidade. Tá bom, e o que a gente pode aplicar hoje, baseado nisso que nós entendemos? Primeiro, guarde os seus olhos no propósito. Coloque os teus olhos no propósito. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para ter foco naquilo que é essencial. Segundo, nem tudo o que é bom é de Deus. Nem tudo o que é bom é de Deus. Muitas vezes a gente coloca os nossos olhos não em coisas ruins, mas não necessariamente essas coisas são coisas de Deus. Então, guarde os seus olhos no propósito, porque nem tudo que é bom é de Deus. O foco em Jesus, ele vem distinguir o que é celestial e aquilo que te distrai. Então, quando eu olho firmemente para Jesus,
eu consigo discernir e distinguir aquilo que é celestial, eterno, e aquilo que é distração. Davi, por causa de distração, ficou no palácio, não foi para a guerra e caiu em tentação. Então, não tire os seus olhos do propósito. Não tire os seus olhos de Jesus. Guarde os seus olhos do propósito. Guarde os seus olhos em Jesus. Amém? Vamos orar? Quero agradecer você que está conosco aqui pelo Instagram, você que está conosco aqui pelo YouTube. Quero convidar você a orar comigo. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, firma meus olhos em Ti, firma os meus olhos na Tua presença e quem o Senhor é. Livra-me das distrações desse mundo, das distrações que roubam o meu propósito e guarda o meu coração, guarda o nosso coração no centro da Tua vontade. Amém, amém e amém. Se essa palavra e essa oração foi bênção para você, compartilha ela com alguém que precisa ouvir de Jesus, olhar para Jesus, colocar o seu foco em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Um grande abraço, Deus abençoe.